Buen día mis amigos, buen día a todos aquellos que nos acompañan en nuestro tiempo de consulta. Nuestro programa de hoy es un programa especial con un formato diferente, buscando traer cosas nuevas para ustedes. Es una semana especial, es verdad, es una semana que nos toca de perto en cuanto luta con a pandemia, luta com a economia, luta com várias situações que se deram nessa semana. Especialmente naquilo que tem a ver com nossas trocas de bandeira, nossos seres queridos que vão embora, nossas necessidades de superação. Queremos aqui brindar nossa homenagem a todos aqueles que silenciosamente trabalham para melhorar nossa condição de vida. Aqueles trabalhadores da saúde, aquelas pessoas que se entregam desde o primeiro momento do dia até o final e que estão cuidando de nossas vidas. Para todos eles uma oração, para todos eles um desejo de nunca desistir. Muito obrigado por tudo o que fazem por nós. Cientistas que estão trabalhando em busca de uma solução, seja vacina, seja medicamentos, também nosso muito obrigado. E passando aquilo que é nossa semana, uma semana com dia 7, Dia Mundial do Chocolate. Chocolate sempre associado a momentos agradáveis, felizes. Vamos torcer para que os nossos queridos chocolateiros possam recuperar essa energia, essa potência e essas possibilidades de oferecer tudo aquilo de melhor que o Gramado tem e que o chocolate de Gramado oferece. Gramado Canela, claro. Também queria hoje, especialmente, fazer uma pausa, um momento. E esse momento começa agora. Então, esse momento de pausa, de silêncio, é para lembrar também aqueles seres que partiram desse plano e deixaram um legado maravilhoso, como tem sido o querido Ennio Morricone. Ennio Morricone, um brilhante, talentoso músico italiano que deixou um legado para trilhas sonoras em cinema, para música de concerto, para lembrar algumas coisas importantes de sua obra. O filme La Mission, que nós usamos também antecipando nossos anúncios e nosso ingresso ao programa. E a música de fundo do Cinema Paradiso, um clássico do cinema, um inflexível ponto de melancolia, aquilo que foi um tempo de sensibilidade, de pureza, de entrega, aquilo que de bom o cinema conseguiu passar para nós. Não podíamos deixar passar essa data sem lembrar ele e quanto importante tem sido a música, quanto importante tem sido a musicoterapia para superar situações de conflito e situações difíceis. Nosso reconhecimento à nossa querida Nicole Ferrari, musicoterapeuta da região que tão bom trabalho faz. E disser também que para nós temos uma outra notícia muito boa. Uma outra notícia muito boa.
A outra boa notícia é que, independentemente de nosso tema, para debater e para abordar na edição de hoje, nós temos a honra de contar com uma mensagem especial. A mensagem da querida doutora Mariela Silveira Pons. A doutora Mariela é um ser iluminado, um ser que a gente aprecia de muito tempo. Eu tive a honra de participar dos primeiros momentos da ONG Mente Viva, uma ONG que vem trabalhando faz muito tempo, fazendo uso e divulgação da meditação na prevenção da violência e, sobretudo, na melhor qualidade de vida. Trabalho feito em escolas, trabalho feito em comunidade como um todo. A doutora Mariela, empenhada de sempre com essa qualidade de vida que tanto o Cura Hotel representa na prevenção e na cura. Eu quero especialmente agradecer esse presente que ela nos deu, de dar essas palavras, porque hoje vamos tratar um tema como é desemprego, como é economia, como é Covid. Mas não podemos descuidar a vida. Não podemos descuidar o cuidado da vida. E todos sabemos que quem não cuida paga pelo descuido. E com a saúde, o descuido muitas vezes se paga com vida, com a própria vida. E por isso, agradecemos com muito sentimento de lo mais profundo do coração a presença em palavras, em mensagem da nossa querida doutora Mariela Silveira Pons. Vamos escutar ela, por favor. Olá, meu nome é Mariela Silveira, eu sou médica de Gramado e venho através desse vídeo solicitar a atenção da população para quaisquer sintomas de gripes, também de perda de olfato, de paladar, dores abdominais, dores articulares, diarreia, conjuntivite, para que possa ser investigado. Então, em Gramado tem o posto de saúde, o postão, aberto inclusive aos finais de semana, especialmente para diagnosticar síndromes gripais, e em Canela, na tenda junto ao Hospital de Canela, para que possa ser feito o diagnóstico correto. E se for o caso, se for Covid-19, para que o medicamento correto possa chegar na hora certa e com isso se ter um desfecho melhor. Muito obrigada a todos. Importantíssimas palavras da doutora Mariela. Muito importante. Não podemos descuidar da saúde. Se não cuidamos da saúde, não temos vida. Se não temos vida, não temos economia. Não temos vida na economia, mas vamos abrir esse diálogo. Vamos abrir esse diálogo para que cada uma das perguntas tenha uma resposta, um olhar diferente das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Por isso é importante começar com uma pergunta. Bom, como nosso tema hoje, como disse antes, se trata de quem? Se trata de desemprego, se trata de economia, Covid-19. Nós trouxemos um trio muito importantíssimo, interessante, representativo da sociedade. Temos o privilégio de contar com a psicóloga Patrícia Lapa, psicologia organizacional, o gerente de hotel Júlio Fiorio e o nosso representante sindical, que é Rodrigo Calais. Eles são justamente os protagonistas de hoje no programa Tempo de Consulta. Eles têm um microfone e com ele as perguntas. Eles são os protagonistas. Segundo a sua experiência, segundo aquilo que você está vendo no dia a dia, o que você escuta, que acompanha as suas redes sociais, qual é a realidade
detrás do desemprego na região? Qual é a realidade detrás do desemprego na região? O que está acontecendo? Podemos falar disso? Vamos com as respostas. Eu acho que primeiro escutamos a doutora Patrícia Lap, psicóloga. Depois seguramente vamos escutar o gerente de hotel, Júlio Fiorio, e depois escutamos também o nosso representante sindical, Rodrigo Calais. Vamos escutá-los. Olá, Juan, prazer estar aqui com vocês, prazer. Muito bom estar no programa Tempo de Consulta. Eu acho que a gente tem pautas a serem tratadas e fico muito feliz em estar participando, né, como psicóloga, desse tripé entre o cenário que a gente vive hoje, né, aqui na nossa região, como também falar um pouquinho das situações difíceis de desemprego relacionada à pandemia, e fazer uma ponte sobre esses dois assuntos. Então, eu estou muito feliz em participar disso. Muito obrigada. Eu sou Júlio Fiorio, trabalho na hotelaria desde 94, então são 26 anos aí que eu exerço na profissão na hotelaria. Sou formado em processos gerenciais e atuo como gerente de hotel em Gramado. E ao convite do professor Juan, essa pessoa iluminada aí, me convidou para mim responder esse questionário. Com grande prazer estou respondendo para ti, Juan, para vocês aí, e espero que eu consiga somar o meu ponto de vista, as informações e a maneira que eu vejo as coisas na nossa região, tá? Um grande abraço. Olá, sou Rodrigo Calais, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis e Restaurantes de Gramado. Estou licenciado das minhas funções atualmente, mas como trabalhador da categoria, garçom que sou, aceitei o convite do professor Juan, no qual quero agradecer, fico muito lisonjeado de poder participar. Quero te transmitir, mesmo que virtualmente, né, um forte abraço, e aos demais integrantes aí da entrevista também. Espero que em breve a gente possa retomar as entrevistas e as conversas aí presencialmente, para que a gente possa se abraçar aí fraternalmente como sempre foi. Então, obrigado pelo convite, é uma satisfação. Diante dessa sua construção da realidade de desemprego aqui na região, eu acredito que nem no mais minutos nosso de pessimismo poderíamos imaginar que viveríamos uma situação dessa, né? O mundo se viu diante de um inimigo invisível, de uma situação bem complicada para a gente, mas que precisamos ser fortes e estarmos prontamente para combater isso que assolou, né? E a gente não tem como fugir. Falando um pouquinho dessa realidade na região do desemprego, a gente vive um cenário totalmente do turismo aqui, né? Falando da cidade de Gramado e Canela. E na realidade a pandemia pegou muito profundamente o cenário nessa área de segmento, né? Nesse segmento de serviço. Em meados ali de março já, a gente viu essas mudanças bruscas acontecendo, empresas fechando, pessoas se isolando. Aqui na região foi bem difícil, porque na medida que eu me isolo, o turismo ele deixa de acontecer. E então a gente enfrentou essa crise grande que estamos vivendo até hoje. É um marco, né, para o mundo, é um marco de uma mudança de era que a gente está vivendo. As empresas se viram numa construção de revisitar seus fluxos de caixa,
e, consequentemente a isso, infelizmente fomos acometidos pelo desemprego. Então, muitas pessoas, né, foram desligadas. Estima-se que até a presente data, falando de cenário Gramado Canela, de 3.500 demissões. Isso a gente fala de 3.500 pessoas que deixaram de ter sua segurança financeira no final do mês, né, para custear suas despesas, custear suas famílias, enfim. Isso gera uma situação de muito desconforto emocional atrelado a isso. Então, as empresas também estão buscando se reposicionar, estão buscando verificar quais as saídas que eu me encontro frente a essa situação, e os funcionários estão buscando, né, esse reposicionamento de mercado, que ele ainda não acontece, mas eu não tenho dúvidas que a cidade vai se reconstruir financeiramente para que possa acontecer as contratações novamente. No início da pandemia, eu participei de um projeto muito bacana, voltado à condição psíquica, né, que a gente sabe que mexeu bastante com todo mundo, o projeto se chama Acolher, Conectar e Compartilhar. Esse projeto ele tem o objetivo de, com as empresas parceiras, né, trabalhar essa pessoa, entender essa pessoa, acolher essa pessoa, para num futuro próximo reconectá-las. Então, eu acho que sim, a gente tem que ser otimista frente a esse dia de amanhã. Bem, quando me faz essa pergunta, qual a realidade do desemprego na nossa região? Segundo o CAGED, no mês de março, abril e maio, nós tivemos somente em Gramado 3.820 demissões. Não há números ainda do mês de junho. E esse número deve aumentar consideravelmente agora, porque está encerrando aqueles 3 meses de suspensão de contrato, de redução de jornada de trabalho e aquele curso profissionalizante que o Sinditur aí acabou colocando disponibilizando para as pessoas da hotelaria e do turismo em geral. A informação boa que nós temos é que o Senado já prorrogou esse recurso, faltando somente o presidente analisar e aprovar o mesmo para a prorrogação dessa suspensão e ajuda que ele está dando aí para as empresas, né? Então temos que aguardar agora, ver o que vai acontecer, se realmente vai ser feito isso, né? Se vão prorrogar. E isso vai dar um respiro para as empresas. Se isso não ocorrer, aí nós vamos ter um número igual ou maior de demissões que nós já tivemos. Então é um número muito alarmante, são 3.800 pessoas aí que perderam seus empregos e não há uma luz dizendo que nós teremos a reativação dessas pessoas, porque a economia está estancada, está parada, então vai ser bem complicado esse período aí. Então aguardamos que o presidente prorrogue para a gente conseguir respirando e lá na frente a gente conseguir manter esses empregos aí. A questão do desemprego na nossa região tem sido muito grave, muito séria. Na nossa categoria, por exemplo, cerca de 25% dos trabalhadores foram demitidos no mês de abril e maio, logo depois do início da pandemia. Isso a gente está falando de mais de 1.100, em torno de 1.100, 1.200 trabalhadores. Isso é um número realmente muito expressivo, né, de pessoas que foram desligadas aí dos seus postos de trabalho. O nosso setor do turismo, hotéis, restaurantes, com certeza foi um dos mais atingidos por essa pandemia, né? Está diretamente ligado à questão do sair de casa, do passear, do viajar, que é justamente aquilo que as pessoas não podem fazer num regime de distanciamento social. Então, fomos muito atingidos. Gramado, como um setor que representa aí mais de 80% da atividade econômica do município, com certeza afetou e muito tudo isso que está acontecendo. E esperamos aí que tão logo as coisas se normalizem,
as pessoas sejam recontratadas para os seus postos de trabalho o quanto antes. 7. E já que escutamos esse primeiro approach, como deveríamos enfrentar de forma eficiente essa realidade, esse conflito do desemprego? Bacana essa tua pergunta, de que forma, né, a gente pode enfrentar isso com eficiência? As empresas têm que se reinventar, né? A gente vive esse mundo do novo normal, essa nomenclatura tão usual hoje em dia, e nada mais é do que a gente se reinventar frente a essa condição do novo. O novo, ele sempre traz receio, o novo, ele sempre traz medo frente a essa situação incerta, mas ao mesmo tempo ela nos impulsiona para novos caminhos. E claro que a gente precisa se permitir avelar-se frente a esses novos caminhos. Buscar soluções ainda é uma incerteza frente às estratégias utilizadas, né? A gente sempre busca trazer que as coisas vão melhorar, mas ainda é muito incerto. O turismo interno, ele vai ser fomentado, as pessoas vão se permitir trabalhar o turismo interno frente ao turismo externo. Então, acredito que a região de Gramado e Canela ela vai se favorecer frente a isso, muito fortemente, ainda não tão breve, mas no futuro recente eu acredito que sim. É uma região onde as pessoas também vão buscar um pouco trazer a condição da natureza, a paz interior, buscar o seu propósito, a sua essência, fazendo um paralelo com o lazer. E eu acho que isso tende a buscar. Os empresários, então, na realidade, têm que se reinventar frente a esse novo, frente a essa situação. As pessoas precisam enxergar como oportunidade de desempenho, oportunidade de capacitação. Nunca se viu tanto cursos gratuitos na região, no Brasil como um todo, enfim, e que as pessoas agora estão tendo a oportunidade de se capacitar. Eu sempre digo que a crise, ela sempre vai existir na vida de um ser humano. Todas as pessoas vão vivenciar a crise, seja ela no lado financeiro, seja ela no lado de relacionamento, seja ela no âmbito, né, do trabalho organizacional, mas a forma como eu lido com essa crise vai ser opcional. Então, a gente precisa estar preparado e ser resiliente frente a essas situações, né? Os caminhos estão à nossa frente, mas as pedras também vão vir à nossa frente. Cabe a gente ter essa resiliência para lidar com essas situações conflitosas. E não está fácil. Hoje o mundo, ele teve uma mudança de mindset, ele está vivendo uma mudança de paradigma, onde a gente sai de um olhar estritamente pessoal para viver um olhar mais virtual, mas esse organismo ele precisa estar vivo dentro desse controle. Então a gente precisa se readequar a esses novos hábitos, a gente precisa se ressignificar essa nova essência que já está aí frente a isso. E por que não a gente sair, né, disso tudo pessoas melhores ou entrar num novo mundo de uma forma mais organizada, estruturada. Então, dá sim para a gente enfrentar, não vai ser fácil, é uma batalha difícil, mas que o ser humano ele é capaz de dar voltas. A pergunta é como enfrentar de forma eficiente essa situação toda. Hoje não há eficácia no trabalho, né? Na hotelaria, no ramo do turismo, na cidade de Gramado. Então, ser eficiente hoje é a gente conseguir, buscar os recursos que nós conseguimos, oferecidos pelo governo federal, que é a redução de jornada de trabalho, a suspensão de contrato, esses cursos profissionalizantes
de 3 meses, a constância na redução de custos, e hoje nós temos que sobreviver, né? E a eficiência hoje é você se manter no mercado. Esse momento está muito difícil, não existe plano de ação, estratégia, hoje é sobreviver. Então a gente tem que aguardar as poucas pessoas que vêm, tentar continuar ofertando da melhor maneira possível os nossos serviços e nos mantermos no mercado. E essa eficiência hoje é isso, né? Porque realmente esse inimigo chegou, é um inimigo desconhecido, ninguém esperava uma situação dessas. E então a questão é se manter vivo para a hora que a coisa normalizar, para a gente estar de pé aí e continuar gerando empregos, gerando dignidade às pessoas, que o trabalho dá dignidade às pessoas. Ninguém quer pedir favor para ninguém, depender de governo. Então, emprego manter as empresas abertas hoje e gerar emprego. É isso que todo mundo quer e todo mundo precisa, a cidade como um todo, os municípios, tudo precisa disso. Então, é isso que a gente tem que se manter. Então, a eficiência hoje é se manter no mercado, não quebrar, não falir e seguir em frente. Eu acredito que os equívocos já iniciaram no começo, né? Não se deu a devida atenção, né, por parte de quem mais deveria zelar pela vida dos brasileiros, né? Quer dizer, não se praticou um distanciamento social efetivo, né, desde o início, porque logo se começou a se propagar, inclusive por parte do nosso presidente, de que isso era apenas uma gripezinha, que, né, ia matar alguns, mas que não ia ser isso tudo, né, como se pudesse relativizar aí a vida das pessoas, quem pode ou quem não pode morrer, né? Então isso foi um fato muito grave que aconteceu e prejudicou seriamente o enfrentamento à doença, né? Então a gente, em função disso e claro por outros motivos também, a gente chega aí a essa situação que estamos hoje de mais de 60 mil mortos e mais de 1 milhão de infectados. Mas a forma mais eficiente, né, como os próprios especialistas dizem, é o distanciamento, o isolamento social, o distanciamento entre as pessoas e o uso, né, dos equipamentos como máscara, álcool em gel. Então tudo isso deve ser amplamente divulgado e propagado, né? E por parte daqueles que nos representam, né, que tem uma responsabilidade maior sobre as atitudes tomadas, deveria sempre se ter uma atitude de zelo, de proteção, né? Se for o caso que se peque pelo excesso e não pela falta, né? E a gente tem visto exatamente isso, né? Se pecar pela falta, né? Chegamos aí ao absurdo de, durante uma pandemia, estarmos há mais de 30 dias sem um ministro da saúde. Então, fica muito evidente que falta comando, falta norte, né? Por parte do governo federal, que tenta ser suprido, né, as dificuldades aí pelos governos estaduais aí, que tem tido uma postura diferente do governo federal. Mas o caminho é esse, do distanciamento, do isolamento e da precaução, né? Sabendo que a maioria das pessoas tem que sair dos seus lares, tem que trabalhar, então essas pessoas se precaver com máscara, com álcool em gel, com distanciamento, né? Como determina as normas de saúde que estão sendo aí amplamente divulgadas. Quando eu quero fazer essa terceira pergunta, para me referir ao conflito pandemia controlada ou economia parada, ou uma coisa ou a outra, como conciliar uma com a outra? Precisamos tomar que cuidados? Que é o mais importante? Vamos escutar. Se a gente fizer um paralelo, né, entre o conflito da pandemia controlada e a economia, isso
está muito em voga hoje, até mesmo na nossa região e no Brasil, a gente vê esse impasse entre as pessoas, entre os poderes, né, municipais, estaduais, enfim. E como equilibrar essa situação? O mundo hoje, ele é muito incerto. Nós já estávamos vivendo num mundo ambíguo, num mundo imprevisível, onde hoje é uma situação e daqui a uma semana a gente pode estar vislumbrando novas possibilidades. Então, como as pessoas podem enxergar isso e, paralelo, as empresas também podem possibilitar isso, gerar essa condição de equilíbrio dentro dessa relação. É muito desafiante para os governantes, é muito desafiante para os empresários. Infelizmente, né, falando da condição da pandemia, a gente hoje não tem uma saúde pública no país que não nos dá conforto frente a essa situação, né? Então, o isolamento foi visto que é uma das melhores formas para minimizar essa condição, mas ao mesmo tempo aí tem um paralelo que o isolamento requer a economia parada, né? E a economia parada gerar danos maiores para o bolso das pessoas, para o fluxo das empresas, enfim. É tudo muito imprevisível hoje em dia, e essa condição imprevisível incomoda muito as pessoas. Ela não sabe o certo em relação ao dia de amanhã. Essa incerteza, ela gera conflitos psíquicos. Além da condição psíquica, ela também pode vir a gerar conflitos orgânicos. A gente não pode hoje, as pessoas estão mais restritas por fazer planos muito a longo prazo, né? Justamente por isso, porque ainda é tudo muito incerto. É fundamental que a economia volte, enxergando o lado para fomentar os empregos organicamente vivos, né? As empresas só vão conseguir se restabelecer na medida que a economia dentro dela também está girando. E aí elas vão conseguir honrar suas despesas. Mas é um grande desafio que nós temos. Eu acho que a condição de mudança de hábito, ela vai gerar, essa conscientização dessa mudança de hábito vai gerar com que as coisas venham a fluir de uma maneira mais harmônica. Sobre o conflito da pandemia controlada e a economia parada, eu defendo desde o início que nós não devíamos ter parado. Claro que há divergências de posições, mas se nós não tivéssemos parado, se nós tivéssemos continuado com a nossa economia, nós não teríamos dois problemas que nós estamos tendo hoje. Nós temos hoje o Covid que está aí e a economia que está entrando em colapso. É difícil as duas coisas, são dois problemas graves, são. Mas se nós tivéssemos tido um trabalho contínuo, nós teríamos tido casos anteriores, né? Porque nós não estamos vivenciando numa bolha. Nossa vida não é dentro de uma bolha. Se nós ficássemos parados em casa como nós ficamos por 60 dias, se o vírus iria embora, seria a solução, mas isso a gente sabe que não iria acontecer. Então, nós ficamos em casa por 60 dias, a economia começou a piorar, nós estamos há 90 dias parados, praticamente, e o vírus está aí. E agora nós começamos a entrar no pico. Se nós tivéssemos continuado o nosso trabalho, nós teríamos tido os casos anteriores, de repente nós estaríamos no declínio do pico, não subindo. E agora nós estamos num período complicado, que nós temos todos os anos, no mês de julho, as doenças sintomáticas, que são as gripes, HN1, que está aí há anos, que a hotelaria já se protege, se cuida desde lá, com álcool gel nas recepções, nos ambientes. Todo mundo sabe que o que deveria fazer. As pessoas buscaram informações, abraçaram a causa, então, eles estão usando máscaras, protetor facial, luvas, os produtos de higiene que são recomendados, estão usando os tapetes para desinfetar os calçados nas entradas dos hotéis, dos comércios. Então, com todas essas ações, nós devíamos ter continuado trabalhando. Hoje nós vamos
provavelmente estar no pico entre julho e agosto. Vamos ficar 6 ou 7 meses praticamente parados e não há empresas, as empresas não vão aguentar. Nós agora estamos dependendo da prorrogação do recurso do governo federal para mantermos os empregos, que nós já tivemos mais de 3.800 demissões, somente em Gramado. E se esse recurso, se essa prorrogação não tiver, se o governo não prorrogar, nós vamos ter muito mais demissões ainda. A economia vai entrar em colapso, nós vamos entrar num problema de segurança, outras doenças que vão ser causadas também, de psicologia, que as pessoas estão entrando em depressão, estão tendo conflitos nos lares, porque não conseguem mais ficar em casa, o problema está aí, não existe luz, não existe uma solução próxima. E a gente vê nos grupos que nós conversamos com os amigos, com os grupos, e todos em geral, todo mundo precisa trabalhar. Não há mais opção de você ficar em casa. Nós temos que nos precaver, sermos responsáveis, mas precisamos trabalhar. É isso que eu defendo desde o início, e é isso que a grande maioria das pessoas pensa dessa forma. No início todo mundo falava, vamos ficar em casa, vamos proteger. Porque não se conhecia o inimigo. Hoje todo mundo conhece, nós sabemos quais as armas, as nossas defesas que nós precisamos. Então nós precisamos continuar trabalhando. Se nós pararmos mais 30, 60, 90 dias, não vai sobrar nada. Nós vamos virar uma cidade, uma região, o país inteiro vai entrar em colapso. E isso não vai se resolver de uma hora para outra. Vai demorar, a economia demora a reagir. As coisas demoram a se encaixarem e voltarem ao normal. Então, nós não podemos parar mais. Nós precisamos continuar trabalhando com responsabilidade, cuidar das pessoas que são assintomáticas e seguir em frente. É isso que deve ser feito. A seguinte pergunta que eu queria fazer, que se refere a o que mudou na relação saúde e economia. Tentar lembrar as coisas, como funcionava a nossa economia com relação à saúde e a saúde com a economia. Tínhamos claro isso? O que podemos dizer sobre isso? Vamos com as respostas. Dando continuidade, em relação à pandemia, em relação à economia, fazendo esse paralelo entre saúde e economia, o que mudou nessa relação, eu acho que essa mudança de hábito ela vai ser necessária para qualquer reestruturação. As pessoas, elas passam a viver agora uma vida de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Elas precisam se preocupar consigo e com o outro. Se eu consigo estabelecer essa relação de confiança, onde eu posso acometer uma situação negativa ao outro, eu automaticamente vou estar sendo consciente das minhas ações. E ela precisa ser encarada como um fator fundamental para a sobrevivência. Falando um pouquinho de saúde mental, que aí eu trago a minha área em questão para vocês, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente está dentro de um país mais ansioso, onde ao mesmo tempo nós estamos em 5º lugar no mundo como o país mais depressivo. Ou seja, se a gente fizer um paralelo, a saúde psíquica ela precisa ser vista de uma maneira mais abrangente. As pessoas buscam e fomentam a saúde física, mas a saúde psíquica ela é uma causa de muitos fatores para que a gente tenha rupturas, Eu estava vendo uma matéria onde o número de casos, a ida à psiquiatra, de novos casos, a ida à psiquiatra aumentaram em 30% nesse período de 3 meses da pandemia. Então, assim, as pessoas precisam estarem bem também psiquicamente para estarem equilibradas, para poder retornar aos seus ambientes sociais, aos seus ambientes de trabalho, enfim. Quando isso tudo normalizar, ou um novo normal, quando a vacina surgir, como a gente vai lidar com essa situação? Como nós vamos estar frente a essas situações? Então, a gente precisa ter solidez para lidar com isso.
na medida que eu tenho um nível de estresse exacerbado, eu automaticamente aumento um hormônio do estresse que é o cortisol. E isso já foi visto que traz agravamentos de doença, até frente à própria pandemia. Se eu hoje estou com Covid e eu estou num nível de estresse muito elevado, porque as minhas emoções estão embaralhadas, esse meu hormônio do estresse ele vai se elevar. E isso, a minha imunidade, ela também vai ser mexida com isso. Então, essa relação, ela está totalmente direta. Eu preciso estar bem organicamente, fisicamente, psiquicamente, para lidar com essa retomada do trabalho, retomada do emprego, né? E as organizações precisam mais do que nunca investir na qualidade de vida do trabalho dentro da organização. Então, relações mais humanizadas, né, líderes capacitados para lidar com essa condição dos conflitos internos. Então, restabelecer o equilíbrio biopsicossocial é fundamental. Sobre o conflito da pandemia controlada e a economia parada, eu defendo desde o início que nós não devíamos ter parado. Claro que há divergências de posições, mas se nós não tivéssemos parado, se nós tivéssemos continuado com a nossa economia, nós não teríamos dois problemas que nós estamos tendo hoje. Nós temos hoje o Covid que está aí e a economia que está entrando em colapso. É difícil as duas coisas, são dois problemas graves, são. Mas se nós tivéssemos tido um trabalho contínuo, nós teríamos tido casos anteriores, né? Porque nós não estamos vivenciando numa bolha. Nossa vida não é dentro de uma bolha. Se nós ficássemos parados em casa como nós ficamos por 60 dias, se o vírus iria embora, seria a solução, mas isso a gente sabe que não iria acontecer. Então, nós ficamos em casa por 60 dias, a economia começou a piorar, nós estamos há 90 dias parados, praticamente, e o vírus está aí. E agora nós começamos a entrar no pico. Se nós tivéssemos continuado o nosso trabalho, nós teríamos tido os casos anteriores, de repente nós estaríamos no declínio do pico, não subindo. E agora nós estamos num período complicado, que nós temos todos os anos, no mês de julho, as doenças sintomáticas, que são as gripes, HN1, que está aí há anos, que a hotelaria já se protege, se cuida desde lá, com álcool gel nas recepções, nos ambientes. Todo mundo sabe que o que deveria fazer, as pessoas buscaram informações, abraçaram a causa, então, estão usando máscaras, protetor facial, luvas, os produtos de higiene que são recomendados, estão usando os tapetes para desinfetar os calçados nas entradas dos hotéis, dos comércios. Então, com todas essas ações, nós devíamos ter continuado trabalhando. Hoje nós vamos provavelmente estar no pico entre julho e agosto. Vamos ficar 6 ou 7 meses praticamente parados e não há empresas, as empresas não vão aguentar. Nós agora estamos dependendo da prorrogação do recurso do governo federal para mantermos os empregos, que nós já tivemos mais de 3.800 demissões, somente em Gramado. E se esse recurso, se essa prorrogação não tiver, se o governo não prorrogar, nós vamos ter muito mais demissões ainda. A economia vai entrar em colapso, nós vamos entrar num problema de segurança, outras doenças que vão ser causadas também, de psicologia, que as pessoas estão entrando em depressão, estão tendo conflitos nos lares, porque não conseguem mais ficar em casa, o problema está aí, não existe luz, não existe uma solução próxima. E a gente vê nos grupos que nós conversamos com os amigos, com os grupos, e todos em geral, todo mundo precisa trabalhar. Não há mais opção de você ficar em casa. Nós temos que nos precaver, sermos responsáveis, mas precisamos trabalhar. É isso que eu defendo desde o início, e é isso que a grande maioria das pessoas pensa dessa forma. No início todo mundo falava, vamos ficar em casa, vamos proteger, porque não se conhecia o inimigo.
Hoje todo mundo conhece, nós sabemos quais as armas, as nossas defesas que nós precisamos. Então nós precisamos continuar trabalhando. Se nós pararmos mais 30, 60, 90 dias, não vai sobrar nada. Nós vamos virar uma cidade, uma região, o país inteiro vai entrar em colapso. E isso não vai se resolver de uma hora para outra. Vai demorar, a economia demora a reagir. As coisas demoram a se encaixarem e voltarem ao normal. Então, nós não podemos parar mais. Nós precisamos continuar trabalhando com responsabilidade, cuidar das pessoas que são assintomáticas e seguir em frente. É isso que deve ser feito. A economia, no início da pandemia, nós saímos de uma baixa temporada. Nós paramos em 20 de março e a gente estava saindo do mês de fevereiro de baixa temporada, mês de março de baixa temporada, que é o período onde todos na região dão férias, pagam férias, fazem reformas. Alguns hotéis até acabam fechando nesse período, justamente por ser baixa temporada. É um período que tu não tem muita gordura, porque a gordura que você conseguiu adquirir nos meses de alta temporada, que é novembro, dezembro e janeiro, você acaba pagando todos os custos, fazendo as reformas, dando férias. Então a gente saiu de uma baixa temporada e simplesmente parou. Então se trabalhou até 20 de março, paramos em abril, maio, junho e praticamente julho. A economia vinha bem esse ano, ela estava sendo melhor que no ano anterior. Então 2020, o início de 2020 foi melhor que o início de 2019. Então havia uma expectativa boa, as pessoas que tinham condições de investir, investiram. Algumas até pegaram empréstimo para investir, para melhorar os seus produtos, seus serviços. E aí a gente simplesmente, de surpresa, chegou no momento onde todos disseram, vamos parar, e a economia parou. Então é complicado isso, porque a expectativa do mês de junho seria boa, mês de julho seria boa. A hotelaria já estava com bastante reservas. As pessoas já vinham pagando para essas reservas, para utilização agora em junho e julho, no período das férias. Essas reservas foram praticamente todas canceladas. Esses valores pré-depositados já foram devolvidos. Então não se tem mais gordura para frente. As reservas que estão tendo para o segundo semestre e para o final do ano estão indo num estágio lento, porque há uma insegurança muito grande, e agora nós estamos com o terceiro para o quarto mês parados, então a economia está muito complicada, está difícil. Não existe mais empresa que diz, olha, eu vou conseguir manter mais 2 ou 3 meses parado, porque o custo parado é muito grande. Tem pessoas que têm financiamento, tem contas para pagar, tem o custo fixo, mesmo parado tu tem um custo para manter o teu negócio. Então está bem complicado a situação da economia. E a saúde, nós temos essa situação do Covid, que é uma situação nova, mas que todo mundo hoje está sabendo como se precaver, como se cuidar, os cuidados que precisam ser feitos. E estamos entrando num pico, agora nós estamos tendo vários casos na região, esses casos devem aumentar. E nós temos um outro problema, que dá a impressão que as pessoas não estão vendo, que é o pós-Covid, que é a depressão, os problemas que não estão sendo explanados. A gente está tendo muito conflito em residência, nós estamos começando a ter roubos, assaltos pela economia. Na saúde, nós vamos ter pessoas deprimidas, porque não tem emprego. As pessoas já estão cientes que a economia não vai reagir de um momento para outro. Então, nós temos toda essa situação, né? A dignidade, aquele orgulho da pessoa que trabalha, que exerce sua função, sabendo que não tem mais o seu emprego, que se conseguir emprego vai demorar um pouco para voltar a ter. Provavelmente a renda vai diminuir, mesmo trabalhando, que a questão é da lei da oferta e demanda. Nós vamos ter muita oferta e pouca demanda de emprego. Então, automaticamente, os salários
vão diminuir, a renda vai diminuir, as empresas com certeza vão arrecadar muito menos do que arrecadavam. Então isso vai gerar uma série de conflitos na saúde pós-pandemia. Então eu não sei se as prefeituras, as secretarias de saúde já estão se organizando, né? Contratando psicólogos, essas pessoas, para conseguir orientar essas pessoas que daqui a pouco estão um pouco desorientadas. Isso é um problema sério que nós vamos ter. Nós já estamos tendo suicídios. Então a saúde pós-pandemia vai ser bem complicada. Então nós temos 3 problemas: a economia, o Covid e a saúde pós-pandemia. Isso está bem complicado. Do meu ponto de vista, nós temos que pensar nisso. As secretarias de saúde do governo, do estado, federal e municipal precisam se comprometer e buscar soluções para que as coisas realmente aí na frente, que está logo aí, não sejam piores que já estão. Eu acho que fica muito evidente essa questão do investimento público, né? Do quanto é importante o papel do SUS para a vida de todos nós. Então acho que fica muito latente essa questão de que deve haver um Estado que invista nas questões estratégicas, né? Nasquelas questões básicas, principais na vida da nação. E a saúde é uma delas. Nós tivemos há alguns anos atrás aí a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em saúde, educação e segurança, que é mais uma das inúmeras políticas neoliberais que são adotadas, né, ultimamente, que não levam em consideração o bem-estar da população, né, que levam em consideração apenas os interesses econômicos do capital financeiro, dos grandes capitalistas do mundo, né, e o sucateamento do SUS, a privatização de setores importantes da nossa economia faz parte desse projeto. Então fica claro que precisa se inverter essa lógica e se entender de que cada vez mais esses setores precisam estar sob o controle e o papel do Estado, porque só ele é capaz de atender às demandas da população, e uma pandemia como essa fica evidente, fica claro que precisa que isso seja entendido, né, pelo povo e quem nos governa. Acho que esse é um dos principais aspectos aí na relação saúde e economia, é o entendimento que se deve haver do papel que inclusive a saúde representa na questão econômica, né? Isso deve ser uma pauta muito relevante que deve ser olhada com outros olhos a partir de tudo isso que tem acontecido. Essa pergunta eu gosto. Por quê? Porque geralmente um bom jornalista deveria fazer as perguntas que a audiência gostaria de fazer. Aquilo que a gente diz sempre, a voz daqueles que não têm voz. Mas na verdade, todos temos possibilidades de manifestar e devemos defender essa possibilidade. Devemos ensinar a defender essa voz, essa possibilidade de manifestar-se, a expressão, a liberdade de expressão. E a seguinte pergunta é: o que você pediria para o prefeito ou para o governador se tivesse a possibilidade de ser ouvido, se tivesse a possibilidade de ser escutado? E aqui falamos do valor da escuta, mas não do faz de conta, do escutar de verdade. Vamos ouvir o que eles nos disseram.
Em relação à tua questão, bacana tu trazer isso, né? O que é que você pediria para prefeito e governador se eles te ouvissem? Antes de trazer essa questão, eu gostaria de ressaltar uma palavra que tu colocaste na pergunta, a condição do ouvir, da escuta ativa, né? Hoje, um dos maiores problemas que vivemos dentro não só da organização, mas das relações sociais, dentro da relação da mídia, né, das redes sociais que a gente tem e até da nossa casa também, é a condição da escuta. Qual foi a última vez que eu ouvi o outro de verdade? Eu posso fazer esse questionamento. Às vezes a gente está tão imbuído dentro dos nossos problemas ou dentro das nossas considerações e que a gente não se coloca à frente do outro como deveria ser. Então, uma das situações, né, enxergando, se eles estivessem me ouvindo agora, eu acho que eles lançariam um projeto de estimulação das relações mais humanizadas. Buscar estabelecer relações mais humanizadas, sejam elas em quais instâncias, né? Trazendo um pouquinho um retrato para dentro das organizações, buscar hoje a escuta ativa é um dos fatores mais ricos que se tem. A gente consegue minimizar grandes problemas onde a empatia ela vai ser fundamental, né? Eu conseguir entender a problemática do outro sem o pré-julgamento, sem os preconceitos, a partir de uma visão superficial, às vezes, do que eu estou tendo, ela é fundamental. Eu passo a existir a partir do olhar do outro, né? Então, por que não também buscar entender e filtrar essas considerações? Lidar com as adversidades é fundamental, então trazer, potencializar essa relação humanizada, eu acho que a gente vai tornar empresas melhores, pessoas melhores, e eu vou conseguir extrair o melhor daquilo que as pessoas têm. Eu escutei uma frase um dia que eu acho que vem de encontro a isso que a gente está conversando, e para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem em cima disso do que eu ouvi, que eu achei muito legal. A diferença entre o existir e a diferença entre o viver. O existir, você passa a existir quando você nasce dentro de uma condição orgânica. Você pode existir sem viver. O viver é você trazer intensidade para a sua vida, é ser protagonista e identificar as suas escolhas. Quais as escolhas que eu quero hoje? Quais são os aprendizados que eu tiro hoje? Quais são as relações que eu quero manter hoje? E aí, dentro disso, você vai se reconectar com sua essência, reconectar com o que lhe faz bem, trazer bons frutos frente a isso que a gente está vivendo. Eu deixo aqui essa mensagem entre o viver e o existir, e aí eu pergunto para vocês, atualmente no dia de hoje, você está existindo ou você está vivendo? Diante das suas escolhas, né? O que é que você quer passar a ser? Então, o que eu pediria para o prefeito e o governador, se eu fosse ouvido, é que ele olhasse para as pessoas e para as empresas com outros olhos. Nós estamos hoje num momento nunca antes vivido, ao menos nos últimos 70, 80 anos. Então nós precisamos ver de uma outra forma. Nós precisamos incentivar as empresas, incentivar as pessoas a, de repente, abrir uma empresa nova, incentivar que elas comecem um pequeno negócio, porque são muitas pessoas que perderam emprego. E esses empregos não vão voltar de imediato. Elas vão demorar a acontecer, essas admissões novas. Então, daqui a pouco a pessoa consegue abrir uma empresinha, abrir um outro serviço novo. Tem um leque de serviços grande que pode ser começado. As pessoas, às vezes, têm vontade de começar, só que não são incentivadas. Então, daqui a pouco a prefeitura incentive a fazer isso. O governo estadual, de repente, ajudar, auxiliar as empresas
a conseguir financiamento, né, com uma carência boa, mas alguma coisa que auxilie as empresas. Porque o governo federal acaba anunciando financiamentos, empréstimos, só que eles não chegam na ponta. Porque tem muita burocracia, então a maioria das empresas, muitas empresas não conseguem esse auxílio, não conseguem essa ajuda do governo. Então acabam falindo, acabam passando muita necessidade, acabam passando sufoco porque não conseguem chegar no fim da linha esse valor, esse capital. Isso é muito importante nesse momento. Daqui a pouco, diminuição de impostos por um período, não precisa ser o vitalício. Uma diminuição do imposto num certo período X, 6 meses. Isenção de impostos é inviável, a gente sabe disso, mas daqui a pouco diminui impostos. Para nós conseguirmos atrair, de repente, empresas para o nosso estado. Nosso estado está perdendo empresas. A cada pouco tempo você vê empresas saindo do nosso estado indo para os estados vizinhos, porque a carga tributária é menor. Por que nós temos que ter uma carga tributária tão alta? Eu sei que o estado está numa situação difícil, mas vamos repensar. É momento de reflexão, momento de repensar e fazer as coisas, ajustar. Para os municípios, a Secretaria de Saúde precisa pensar em toda a situação. Eu sei que está difícil, com todo esse Covid aí, mas eu vejo que a Secretaria de Saúde precisaria começar a fazer palestras motivacionais, palestras para as pessoas que estão tendo dificuldade, ter discernimento para continuar a vida. Tem pessoas que estão passando trabalho, passando necessidade, psicologicamente elas estão sem rumo. Então daqui a pouco, claro que agora nós não podemos ter aglomeração de pessoas, mas de repente uma live, uma palestra online, isso aí ajudaria muitas pessoas. Porque realmente tem muita gente que está sem rumo, sem luz. Então precisamos repensar isso. Que as pessoas não têm trabalho, não vê oportunidade aí pela frente, estão sem dinheiro, estão com aluguel atrasado, estão com dificuldade de levar alimento para dentro de casa, psicologicamente elas estão abaladas. Então a gente precisa rever isso, precisamos ajudar essas pessoas. Isso é muito importante. Nós vamos ter uma série de conflitos aí pela frente. Nós estamos tendo problema de segurança que está começando. As pessoas estão desempregadas, estão em desespero, vão começar a roubar, vão começar a assaltar. Na saúde é a mesma forma. Então a gente precisa rever isso. Temos que fazer campanhas para as pessoas se sentirem bem. Precisamos ter ética, tentar diminuir o máximo possível esses conflitos e que as pessoas consigam viver com mais dignidade. E é isso que nós precisamos hoje. E espero que a economia volte a girar o mais rápido possível. Nós não podemos mais ficar parados. Esse é o lance mais importante, não ficar parado. Nós precisamos trabalhar. O Covid está aí? Sim, está. É difícil, é complicado, mas nós precisamos trabalhar, precisamos continuar vivendo, nós precisamos continuar vivos, precisamos continuar com nossas empresas vivas. Não adianta nós estarmos aí com o Covid controlado e as empresas mortas. Nós não temos emprego, não teremos alimento, não teremos mais nada. E aí será uma catástrofe. Então, nós precisamos continuar trabalhando com responsabilidade, com os recursos que nós temos para tentar amenizar a situação, mas a gente precisa trabalhar. Governador, nós precisamos trabalhar. Prefeito, nós precisamos trabalhar. É o povo que está clamando isso. Não sou eu, tá? As pessoas estão falando isso, precisam, é uma necessidade. É a primeira necessidade? Abrir um parque? Não, não é. Por quê? Porque o funcionário do parque depende de sobrevivência. Então é a primeira necessidade. Hotel é primeira necessidade? Não, não é. Mas a quantidade de funcionários que nós temos na hotelaria é necessário trabalhar, porque não consegue se alimentar se não estiver trabalhando. O restaurante da mesma forma. Então todos os setores hoje são de primeira necessidade, porque é desse trabalho que eles levam o alimento para casa. Então tudo é primeira necessidade nesse momento. Qualquer coisa é primeira necessidade. Então, governador, nós precisamos trabalhar. E é isso. Bom, provavelmente nós devamos entrar agora nessa semana e na próxima semana aí no período mais crítico, né, na nossa cidade, no nosso estado.
O que antes era apenas números para nós que moramos aqui em Gramado, agora viraram rostos, viraram nomes, né? A gente tem cada vez mais gente próxima, conhecidos, que a gente sabe que está aí acometido desse vírus. Então, não é uma tarefa fácil, mas que o nosso prefeito, o nosso governador sigam, né, se orientando nos aspectos científicos, né, de números, de dados, daquelas pessoas que realmente entendem o que está acontecendo e que tomem as decisões que devam ser tomadas, levando em consideração principalmente a vida, em primeiro lugar, das pessoas, mas também o emprego, a renda, a dignidade das pessoas. Isso é o que deve estar como deve ser a prioridade de qualquer governante que faz jus ao cargo e aos votos que recebeu para estar lá nesse posto. Então, olhar em primeiro lugar para a vida das pessoas, que a gente possa passar por isso com o menor número de pessoas infectadas e o menor número de pessoas acometidas, porque cada pessoa que se perde é pai de alguém, é mãe de alguém, é irmão de alguém, tem uma família por trás que vai chorar um óbito. E é isso que a gente tem que evitar. Então, um grande abraço, obrigada pela oportunidade, estou à disposição, né, no que vocês precisarem. O Juan tem os meus contatos e qualquer coisa vocês podem me demandar, que eu estou à disposição sempre. Um abraço, espero ter contribuído. Até mais. Um grande abraço aí, felicidades aí, tudo de bom para vocês. Que bom ter ouvido tantas opiniões diferentes. Que bom ter escutado o que eu pensar e o sentir da sociedade como um todo. É um tema delicado, é um tema que vai abrir novos debates. Mas eu gostaria de dizer duas coisas importantíssimas. O tempo de consulta não é do professor Juan, não é do Lucas, que é o grande titã que está por trás de tudo isto na produção, igual que o professor Juan. É toda a comunidade. E toda a comunidade. E, portanto, vocês são donos do programa. E eu gostaria sugestões, sugerências, mas, sobretudo, entrem em contato, se manifestem, expressem seus pensamentos, seus sentimentos. Nós estamos a seu serviço. Esse nosso programa é um programa especial. Muita emoção no meio, muita entrega no meio. E queria dizer como segunda coisa também muito importante, meus amigos, nós mudamos o formato. Às vezes escutamos, professor, você fala muito, tem que deixar falar os nossos convidados. Hoje foi o tempo dos convidados, então eu me sinto profundamente feliz. Eu estou aberto ao aprendizado, mas nessas circunstâncias hoje que estamos vivendo, a luta é muito mais forte e passa do bom humor para a esperança. Bem-aventurados aqueles que nos trazem esperança. Eu queria fechar nessa parte com aquela referência, a primeira carta aos Coríntios, quando no finalzinho a gente refere que só tem 3 coisas ao final: fé, esperança e amor. E das 3, a mais importante é o amor. Coloquemos amor em tudo o que façamos. Coloquemos amor para que o amor seja mais forte que o outro. Que o outro a gente entende o desamor. Que nossa vida tenha mais amor do que desamor. Que não tenhamos medo de amar. Que não tenhamos medo de ajudar. Que não tenhamos medo de ser. Deixemos o parecer, o ter, para dar lugar ao ser. E se vamos transbordar, que vamos transbordar? Amor ou desamor?
esse tempo de consulta de vocês. Numa semana onde tem se falado muito de inconsistências curriculares acadêmicas, uma forma de falar de verdades e mentiras. Deixemos espaço àqueles que são especialistas, que conhecem, que sabem, que dedicaram a vida toda para fazer aquilo de melhor. Deixemos as decisões àqueles que sabem. Façamos o melhor de nós, mas confiemos naqueles que sabem. Facilitemos a vida àqueles que sabem, porque nossa vida pode estar dependendo justamente de confiar mais, justamente de entregar o melhor. Meus amigos, um prazer contar com vocês. Até o nosso próximo programa. Até no nosso próximo